Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um dos Evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutter. Vamos, como sempre, iniciar com o Pai Nosso. Fechando os nossos olhos, vamos nos conectar ao Mestre Jesus, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o capítulo 14. Desculpe, gente, é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, logicamente, nós espíritas entendemos que nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. E nós vamos iniciar fazendo um estudo sobre como era no tempo de Jesus, como eram os conceitos sobre reencarnação. Com exceção dos saduceus, que acreditavam que tudo acabava com a morte, os judeus do tempo de Jesus, eles tinham a crença de que um homem que havia morrido poderia reviver, mas eles não sabiam explicar precisamente como é que isso aconteceria. E a isso eles davam o nome de ressurreição. Mais tarde, no século XIX, aparece o termo reencarnação com Kardec. E só que nós notamos que tem uma diferença. A palavra ressurreição dá uma ideia de que um corpo morto poderia retornar à vida. E a ciência demonstra que isso é impossível, principalmente quando essa morte já ocorreu há um bom tempo. E existe então uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Lembra do caso de Lázaro, quando Jesus chegou e ele soube que Lázaro havia sido colocado no sepulcro, e aí ele vai lá e chama para que Lázaro saia do sepulcro? Na realidade, a Gênese nos explica que era um estado de catalepsia e que, na verdade, Lázaro não estava morto como se pensava. Então, foi possível que Jesus o chamasse e ele retornasse daquele estado. A palavra reencarnação, ao contrário, diz que quando existe a volta de um espírito num outro corpo. Então, é o mesmo espírito voltando em outro corpo, em outras existências. Vocês entendem qual que é a diferença? E nós vemos, se a gente fizer um estudo histórico, nós vamos ver que até o século VI depois de Cristo, todo o cristianismo acreditava na reencarnação. No ano de 1553, houve um concílio que se chamou Concílio de Constantinopla, que ele ocorreu onde hoje é Istambul, na Turquia. Na época governava o imperador Justiniano e sua esposa Teodora. E a Teodora mandava mais que o Justiniano, segundo os historiadores. Diz que Justiniano fazia tudo o que ela queria. E Teodora não gostava do conceito de reencarnação, porque ela não era muito boazinha, sabe? Ela fazia umas coisas muito erradas e ela achava que ela não tinha que voltar para acertar tudo aquilo ali. Além de ter outros fatores também políticos no negócio. Então, nesse concílio de Constantinopla, eles pegaram alguns conceitos que havia de um padre chamado Orígenes, que havia vivido do ano de 185 a 235 depois de Cristo, e ele foi um grande padre da igreja, e ele pregava a preexistência da alma, quer dizer, que havia vidas passadas
E havendo vidas passadas, logicamente havia reencarnação. E nesse concílio, que foi assim um negócio muito esquisito, né? Porque só reuniu algumas pessoas do círculo religioso que eram adeptos das ideias de Justiniano e sua esposa, eles baniram esse conceito. E a gente fica perguntando, né? Até o Papa, na época, ele foi contra isso daí, mas não teve acordo, ficou banido mesmo. E a gente se pergunta, né? Mas como é que vai banir uma coisa desse jeito? Porque naquele tempo, quando a pessoa se rebelava, os castigos eram muito severos. E também, gente, tem que se levar em conta que os líderes cristãos das igrejas primitivas, que queriam aumentar o poder da igreja, eles sacaram que pelas ideias de Justiniano e de Teodora, a igreja teria muito mais poder, eles teriam muito mais força para conduzir a vida dos seus fiéis, porque é muito mais fácil ameaçar com inferno, ou então prometer o céu, dependendo de determinadas coisas que se exigisse de um crente, de um cristão, do que você dizer que ele iria pagar por aquilo que ele fizesse errado, ou então que ele voltaria para acertar os erros das vidas anteriores, aquilo que nós conhecemos como o popular resgate. Então, a coisa ficou daquele jeito mesmo. Então, hoje se pergunta muito, onde é que na Bíblia diz que existe reencarnação? Então, nós vamos pegar só alguns pontos para não estender muito. Então, nós vamos começar com a história de Elias. Elias, ele era um hebreu e ele viveu no século IX antes de Cristo. E nós encontramos referências deles no livro dos reis e nos itens 3 e 4 do livro dos reis. E a história dele já é bem conhecida. O rei daquele tempo se chamava Acabe e a rainha era Jezabel. E a Jezabel, ela era adepta do culto ao deus Baal, que era um deus que exigia inclusive sacrifícios de crianças, de jovens, e o Elias era um profeta. A rainha Jezabel mandou matar a maior parte dos profetas daquele tempo, que acreditavam no Deus único de Israel, que eles denominavam Jeová. E aí Elias era um servo fiel de Jeová. E muitas vezes o rei Acabe mandou que os soldados fossem atrás de Elias para prendê-lo e matá-lo. E Elias se defendia e diz na Bíblia que ele mandou matar 2 brigadas de 50 homens, mais os 2 oficiais que a comandavam, e depois, mais tarde, ele lançou um desafio aos sacerdotes de Baal. E que desafio era esse? Não chovia há muito tempo, era uma seca horrível. Então ele desafiou os sacerdotes a que eles fizessem um sacrifício. Naquele tempo era moda, né? Fazia sacrifício de animais. Então sacrificaram um novilho, puseram um novilho no altar do deus Baal e outro novilho no altar do deus Jeová. E no deus Jeová, Elias pegou, fez uma vala em volta desse altar e molhou com água e encheu a vala de água. Aí ele desafiou os sacerdotes de Baal. Agora vocês rezam aí, pedem que faça chover e que coloque fogo nesse altar e que depois faça chover. E eram 450 sacerdotes, e eles começaram, e reza, e faz ritual, e Elias dando risada, não está acontecendo nada, não está pegando fogo, não está acontecendo nada, até que depois que acabou,
ele pega e ora a Deus e o altar pega fogo. E depois ele diz ao rei Acabe: agora você vai lá para o seu palácio para descansar e comer, porque eu vou orar. E ele vai e ora e fala ao rei: e toma cuidado porque vem aí uma grande chuva. E fez chover. A coisa poderia ter terminado aí, mas Elias, ele vai e leva os 450 sacerdotes e faz com que eles sejam mortos pela espada. A volta do profeta Elias foi prevista pelo profeta Malaquias, e ele disse o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então ele estava profetizando a volta de Elias. No ano 29 depois, já no ano de Cristo, depois de Cristo, nós encontramos em uma fortaleza chamada Maqueronte, um homem encarcerado na torre. Esse homem era João, conhecido como João Batista. E naquele dia, naquela noite, essa fortaleza recebeu a visita de Herodes Antipas. Era aniversário dele e ele ia dar uma grande festa. E nesta festa, né, ele receberia muita gente importante. E enquanto ele estava ali, João estava prisioneiro na torre. João tem uma história muito interessante. O nascimento dele já foi diferente, porque ele era filho, né, de um senhor de Zacarias e Isabel. E eles não tinham filhos, eles já eram de idade, então achavam que não ia ter filhos. E Zacarias era uma pessoa muito crente, ele era que ia sempre ao templo. E um dia ele foi ao templo e ele recebeu a visita de um anjo, né, de uma entidade, que lhe disse que ele teria um filho e que ele deveria colocar o nome de João nesse filho e que ele seria grande diante do Senhor. Conta a história que Zacarias duvidou do anjo e ele ficou mudo até o nascimento. E nasceu realmente João, né? E João era uma criança muito inteligente. João era primo de Jesus. E quando ele completa 30 anos, ele vai para o deserto. E daí, do deserto, ele vai para o Jordão. E ele começa a pregar a vinda de Jesus, né? A vinda do Messias, e começa a dizer que as pessoas tinham que se endireitar, porque havia muita corrupção moral naquela época. E João, então, ele começa a esperar a vinda de Jesus. E um dia ele vê que Jesus vem descendo no caminho das tamareiras. Ele vê um homem com uma veste luminosa e ele conhece que esse homem é Jesus. E Jesus diz a ele que ele tinha vindo ali para que João o batizasse. E João diz assim: mas como? Eu é que deveria ser batizado por ti, Senhor, e tu queres que eu te batize? E daí Jesus diz que sim, porque teriam que ser cumpridas as profecias, porque havia profecias a respeito disso. E ele é batizado no Rio Jordão por João. E depois disso, João começou a cada vez mais falar dos erros. E ele vai até Herodes Antipas e ele fala para Herodes que Herodes está errado. Por quê? Porque Herodes
havia separado da mulher e se casado com a esposa, aquela que tinha sido esposa do irmão dele. E João achou aquilo muito errado. E ele vai e fala que o rei está errado. O rei não responde nada, porque no fundo ele tinha medo do poder de João, porque o povo respeitava muito João. Mas a esposa, a Herodíades, ela ficou muito brava, ela se sentiu ferida no seu orgulho e ela guardou uma raiva muito grande de João. E João foi preso nesse lugar, nessa fortaleza de Maqueronte, onde ele estava no dia do aniversário de Herodes Antipas, como nós começamos a contar a história dele. E nesse aniversário veio muita gente importante e o rei, né, lá no meio de toda aquela festança, era muito luxo e muita bagunça também, né, era uma orgia. E de repente aparece uma mocinha, né, ela era uma adolescente ainda, uma menina moça, e ela começa a dançar, uma dança muito linda, muito sedutora. E Herodes Antipas, ela era sobrinha de Herodes Antipas, era a filha da mulher que ele havia tomado como esposa com o irmão dele. E ele vai, se entusiasma e ele diz o seguinte: pede o que tu quiseres que eu te dou. E a menina fica assim, o que eu vou pedir, né? Mas a mãe puxa a menina do lado e fala assim: Salomé, peça a cabeça de João Batista. E a menina fica, né, pedir a cabeça de uma pessoa, mas a mãe falou: não, você vai pedir. Sabe por quê? Porque ele me insultou, e isso não vai ficar desse jeito. E aí Salomé pede a cabeça de João Batista. O rei Antipas, Herodes Antipas, ele fica muito nervoso, mas daí todo mundo começa a rir, falar: vai, e ele pede ao carrasco que vá até a torre e decepe a cabeça de João Batista. E ele traz a cabeça de João Batista numa bandeja e Salomé dança com a cabeça de João Batista na bandeja. Então essa história é muito conhecida, né? Mas tem alguns detalhes que o Espírito Amélia Rodrigues nos conta a respeito disso. Ela conta, por exemplo, que enquanto João estava preso lá nessa fortaleza de Maqueronte, ele se ressentia de não ter podido conversar mais com Jesus e pede a 2 de seus discípulos que eles vão até Jesus e pergunte a Jesus se ele era realmente aquele que estava para vir ou se deveriam esperar por outro. E Jesus dá a seguinte resposta: ide e contai a João o que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. Feliz de quem não se escandalizar de mim. E ele, quando diz um pedacinho, uma frase que está em Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15, que é bem assim: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. Entretanto, o menor nos reinos dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os homens violentos o tomam de assalto, porque todos os profetas e a lei até João vaticinaram. Ele, porém, se o quiserdes aceitar, é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele deixa categoricamente a noção da reencarnação, que João Batista é Elias reencarnado.
Legal, né, gente? E a gente vê a diferença. Quando ele fala daquele negócio que os profetas, até aquele dia, eles haviam tomado o reino de Deus pela violência, ele estava querendo dizer das leis de Moisés, que eram de acordo com os homens violentos da época, mas que agora o reino de Deus seria anunciado por ele através do amor e da caridade. Elias, ele realmente, gente, ele havia mandado matar os sacerdotes de Baal, né? E ele resgatou o crime que ele havia cometido lá às margens do rio Quizon. E então ele estava com a sua tarefa cumprida e ele pode voltar para o mundo espiritual. Os discípulos de João Batista pediram a Herodes Antipas o cadáver de João Batista e o enterraram com carinho. E longe dali, Jesus orava. E dias depois ele abandonou as terras de Herodes Antipas e foi semear a Boa Nova em outros lugares. Assim cumpriam-se as escrituras daquele que haviam predito que haveria um precursor, né? João Batista foi o precursor, a voz que clamava no deserto que haveria mudanças, haveria boas novas, que tudo mudaria com a vinda de Jesus. Só para terminar esse pedacinho, né? Existe um outro momento no Monte Tabor, que é quando Jesus sofre aquela famosa transfiguração, quando ele se ilumina todo, e ele pede, né, a 3 discípulos deles que eles vão até o monte com ele, para que ele não fique sozinho. E esses 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles assistem a transfiguração e veem quando Jesus conversa com Moisés e com Elias, os espíritos de Moisés e Elias. Quando eles descem do monte, os discípulos perguntam o seguinte para Jesus, eles falam o seguinte: por que os escribas dizem que seria preciso que antes do Senhor tivesse a volta de Elias? E Jesus responde: na verdade, Elias, né, já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve, quer dizer, fizeram com João Batista o que eles quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então ele estava dizendo que ele ia passar por sacrifícios também. E os discípulos lhe disseram então que ele estava falando de João Batista. Isso está em Mateus, gente, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Então, esses pedaços que eu contei para vocês provam que houve uma retirada dos evangelhos, dos conceitos de reencarnação que foram ensinados por Jesus. Porque isso era uma coisa que eles achavam que favoreceria politicamente e religiosamente naquela época. Infelizmente, até hoje isso não aconteceu, né? E as coisas continuam assim, embora nós saibamos que a reencarnação é uma coisa da natureza, é uma coisa que não pode ser retirada simplesmente porque um imperador e sua esposa Teodora assim o quiseram. Era o que eu tinha para passar hoje para vocês, mas nós vamos falar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, tá? Vamos tomar passe agora, gente? Vamos lá, então. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schulters, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes para a realização do passe espiritual à distância,
restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando o seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradeça a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. É isso aí, gente. Todo mundo tomou passe, tomou água magnetizada ou fluidificada, como vocês queiram, a mesma coisa. E agora desejo a todos uma boa semana. Tomem muito cuidado, a vacina já está chegando e todo mundo vai poder se reunir bem legal de novo. Um abração para todo mundo, tá? Tchau, tchau!